Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa TV Câmara Recebe. Um programa em que nós recebemos convidados para que a gente possa falar de assuntos de interesse da nossa comunidade, contar histórias, conhecer histórias de vida e conhecer pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que tem uma história muito especial e a sua história é também parte da história de Tupã, do seu trabalho, da sua vida social, de tudo que nós vamos conhecer um pouco mais no dia de hoje. Estou falando do engenheiro e professor Lucilo Jordão de Oliveira. Professor, primeiramente agradecer a sua vinda aqui e dizer que é uma honra recebê-lo novamente aqui na TV Câmara. Bom dia, Rogério. Igualmente, a honra e o agradecimento que eu faço pela oportunidade de novamente estar aqui conversando com você exatamente sobre aquilo que é preciso não deixar morrer ou ser esquecido, que são fatos importantes, não pessoais, mas da história de uma cidade e de uma região. Muito obrigado pelo convite, são as suas ordens. Seja bem-vindo, professor. E nós já fizemos uma entrevista já há alguns anos, falamos de várias histórias e hoje nós vamos tratar de alguns temas específicos que nós debatemos e achamos que o senhor achou também ser importante para dividir com a comunidade. Né? Tá, muito obrigado, suas ordens. Professor, eu vou começar então falando um pouquinho da sua história de vinda para a cidade. O que trouxe o senhor para a cidade de Tupã? E o que o senhor fazia, né? O senhor morava em Recife e o que o fez tomar a decisão de mudar, principalmente de estado e vir à cidade de Tupã? Nessa época, 1952, eu trabalhava já formado no Departamento de Obras Públicas do Estado de Pernambuco, onde eu tinha iniciado a minha atividade como estudante, estagiário, em 1947. Então eu já tinha alguns anos trabalhando no Departamento de Obras e morava durante o meu curso superior, meu curso de engenharia, em Recife. Eu era do interior, a cidade de Bonito, e era natural que naquela época procurasse um curso superior que só encontrava na capital. Então, vim morar no Recife durante o tempo de estudante do curso de engenharia. E morava numa instituição dirigida por estudantes de muita importância naquela época, para abrigar alunos que vinham do interior para estudar na capital, ou até mesmo de alguns estados da região, que era a Casa do Estudante de Pernambuco. Então lá eu morei todo o tempo em que estudei o curso de engenharia. E, evidente, lá participei das atividades políticas da instituição, iniciei como bibliotecário, depois como assistente de direção, cheguei a vice-presidente da instituição e presidente, concluindo o mandato do presidente que se formara em medicina e antes de terminar o seu mandato. Então eu cheguei nessa época a dirigir, ser o presidente dessa instituição. Isso enquanto estudante. Tenho dessa época um registro que pode ser mostrado como presidente da instituição, participando de um congresso de estudantes em Pernambuco, com a presença do presidente da União Estadual, do presidente da União Nacional, de representante do governo do Estado, o secretário de Educação. O senhor tem essa foto aí? Denival, põe a primeira foto. Isso aí é no Salão Nobre da Escola de Engenharia. Ali o presente, o participante ali da mesa que está de roupa escura, é o presidente da União
de Estudantes de Pernambuco, Armando Monteiro, filho, que depois chegou a ser ministro no governo João Goulart, o presidente nacional, o secretário da Educação, representante da 7ª Região Militar e representante do governo do Estado. Esta é a abertura deste congresso e que eu estou aí na condição de presidente da Casa do Estudante de Pernambuco nessa abertura desse congresso. O senhor que é o orador ali, né? Fazendo o uso da palavra ali naquele momento. Exatamente, um registro dessa época. Tá certo. Agora, ainda voltando ao período já como formado e trabalhando no departamento de obras, eu tinha umas férias acumuladas, resolvi gozá-las e vir conhecer Rio e São Paulo, que eu não conhecia. Rio era a capital, São Paulo, porque aqui no interior morava e trabalhava, exercia a profissão de médico, um tio, Dr. Antoniel Jordão. Então eu aproveitei essa viagem de férias e estendia até vir aqui ao interior, até vir a Tupã. E conheci, nessa época, vários amigos dele. Fiquei aqui umas 2 semanas conhecendo a região. E entre esses amigos estava o prefeito que iniciava o seu mandato naquela época, que era o prefeito José Leme Soares. E teve nesses encontros, fui apresentado pelo meu tio, ele indagou se eu não poderia vir para Tupã, porque ele estava precisando exatamente de um profissional que montasse um departamento de obra que ele tinha em mente para a administração dele, que estava encontrando dificuldade desse profissional. Quer dizer, foi isso que trouxe o senhor para a cidade de Tupã. E ali eu posso considerar que aliava-se a isto o problema de eu ter vindo numa época que estava muito desgostoso com o que havia acontecido na repartição onde eu trabalhava, porque eu tinha sido preterido a uma promoção, depois daqueles 5 anos já trabalhando no departamento de obras, por pressão política dos dirigentes do partido que governava o Estado e que vetaram o meu nome para um dos cargos da direção da repartição, Departamento de Fiscalização e Obras. Então eu estava procurando realmente um novo rumo para a minha vida profissional. Deu certo os dois fatores. Coincidiu com o convite feito pelo prefeito de Tupã, para mim que estava à procura de deixar o cargo lá em Pernambuco e partir para um novo rumo na vida profissional. Essa coincidência terminou se transformando em causa determinante para eu responder ao prefeito que iria pensar, mas que provavelmente eu iria, depois que pudesse tomar minhas providências de mudança, aceitar o convite dele. Bom, vindo para Tupã então, o senhor aceitou vir para a cidade. Como é que foi esse período inicial na cidade de Tupã, né? Onde o senhor trabalhou e o senhor teve também alguns fatores, né, que acabaram fazendo o senhor repensar, né, a vinda do senhor para cá. Conta para a gente esse período. Evidentemente que eu pedi um certo tempo para poder cuidar da minha mudança, inclusive providenciar e antecipar o meu casamento com minha esposa atual até hoje, Terezinha, e também preparar, era uma mudança, afinal de contas, não apenas na vida profissional, mas de um novo destino na própria vida. Então, eu tive que tomar umas providências de ordem pessoal, de ordem familiar, essa do casamento, e pedir um prazo para poder responder enquanto tomava essas providências. Mas fui pressionado, lembro agora de um detalhe, que quando eu estava já de casamento marcado, nessa programação de deixar o estado de Pernambuco e vir para São Paulo, um telegrama, que era uma forma usual naquela época de comunicação, de meu tio,
dizendo que o presente dele para o meu casamento era o ato aqui do prefeito de Tupã já me nomeando diretor do departamento de obras, criando o departamento e me nomeando o seu diretor. Eu casei no mês de setembro, no fim do mês de setembro, e 26 de setembro. E no dia 7 de outubro eu estava já aqui em Tupã, assumindo então este cargo para o qual eu já tinha sido nomeado anteriormente, de diretor do departamento de obras. Aí é evidente que era um departamento técnico, um departamento novo, numa administração praticamente no início, e foi muito trabalho até para montar esse departamento, né? Criar condições de trabalho de um departamento que começava do zero. Comprar instrumentos de trabalho, prancheta. Não tinha nada, né? Não tinha nada, né? Instrumento de topografia, quer dizer, providenciar tudo isso e montar realmente um departamento para iniciar o trabalho. E ao mesmo tempo, eu lembro, eu já tinha tomado conhecimento, já tinha me familiarizado com os problemas mais graves de Tupã, que já naquela época eram os problemas de combate à erosão urbana. Então, uma das primeiras providências foi pedir ao prefeito que ele adquirisse para a prefeitura todos os equipamentos para se montar uma fábrica de tubos de concreto, para que a gente pudesse já iniciar, naquela época, as canalizações de águas, das águas pluviais para combate à erosão urbana. Então, isso foi uma das primeiras providências, junto com as providências dos equipamentos do próprio departamento para o trabalho. E tinha nos planos do prefeito, um deles, de obras novas, era a construção de um parque infantil, que aí nós tivemos que correr atrás de atender a esta programação que ele considerava já atrasada para dentro do plano de obras do governo dele. E aí providenciamos o projeto em linhas já para aquela época bem modernas, e foi uma festa para a cidade e um cartão postal, na época, a construção do Parque Infantil, que também eu tenho o registro fotográfico. A gente tem até hoje. Vou pedir para o Dernival colocar a foto seguinte. Então, esta era, né, tem uma ideia das linhas, muita coisa desse parque já foi alterada, ele não existe mais como Parque Infantil, ele hoje são departamentos da Secretaria de Saúde que funcionam ali. Isso, para quem quiser ver ao lado dos SEMAS ali, né, ele pega uma parte da Avenida Tapuias e a esquina com a Xerentes. A esquina com a Rua Xerentes, ali onde tem hoje tem o estacionamento, ambulatório de DST, uma série de órgãos Mas na públicos. parte de prédios, mais ou menos, foram mantidos os mesmos daquela época. E era uma obra inédita, né, para o período, né? Que não é nada, já são 65 anos que esse prédio foi ali construído, né? O prédio do Parque Infantil, que era uma espécie de cartão postal da administração Zé Leme Soares, né? Então, isto foi o cartão, vamos dizer assim, de apresentação do que seria a administração. Só que aí, tudo muito bem, houve a eleição para o governo do Estado em 54, um dos candidatos era o engenheiro Prestes Maia, apoiado aqui pelo prefeito, e houve uma surpresa no resultado dessa eleição aqui em Tupã, de que, com todo o prestígio do prefeito, ele não conseguira fazer o nome dele derrotar Ademar de Barros, que foi o mais votado em Tupã naquela época. E como eu tinha resistido a uma pressão do prefeito na escolha de um candidato para eu votar, não sei se isso influiu, mas o resultado é que, no dia que saiu a apuração final dos votos de Tupã, eu também fui demitido de secretário de obras da prefeitura, né?
em 7 de outubro de 1954, 2 anos depois que eu havia assumido o departamento. Então, aquilo, além de uma surpresa, que eu não tinha nada envolvido com a campanha eleitoral, nem com candidatos, apenas achei que não cabia a quem quer que fosse comandar e me cobrar em quem votar. Eu achava isso uma decisão livre e que eu queria que fosse respeitada. Resultado, eu tive que cuidar de novos rumos para a minha vida profissional. E aí abri um escritório de projetos e administração na Avenida Tamoios, no trecho entre a Caingangues e a Piratinins, e comecei a tratar de sobreviver, agora sem função pública, mas já dava aulas no ginásio do Estado, que estava começando também a funcionar em Tupã naquela época, e visitar várias cidades da região, atrás de obra, atrás de serviço, e tive a sorte de ser, logo em Adamantina, o encarregado, o responsável pela construção da Igreja Matriz, que era um projeto de famoso arquiteto paulista daquela época, Benedito Jesus de Calixto Neto. Então, ele era o mesmo autor do projeto do Santuário de Aparecida, que é a igreja de Santo Antônio em Adamantina. Então, aquilo para mim foi um motivo de afirmação profissional para a região. E comecei a ter obras projeto desde Pompeia até Tupi Paulista. Então, nesses 10 municípios, passei a exercer a minha atividade profissional. Bom, o senhor viveu, teve todas essas mudanças, o senhor continuou em Tupã, passou a desenvolver o seu trabalho de projetos e tudo, um pouco fora da vida pública aqui no município, mas o senhor viveu também um período que foi complicado em todo o país, que foi o período da ditadura militar, né? Uhum. De 63 até 84. E o senhor participava de muitas atividades artísticas e culturais. Fala um pouquinho como é que foi esse período e o que o senhor fazia de atividades e se houve algum problema do senhor devido a esse engajamento artístico e cultural do senhor. É um assunto, Rogério, que nem vale a pena, nem é bom ficar revivendo, principalmente em função do momento atual que nós estamos vivendo no país. Mas é bom porque serve de lição, né? Com a atividade paralela de profissional, de engenheiro, trabalhando na região, eu continuava dando aulas de geografia no ginásio do Estado. E me aproximei de professores, que era um grupo de gente jovem, cheia de ideias, que vinham da capital e de vários centros mais adiantados de ensino, e que aqui começaram a exercer a sua profissão, né? Profissão de professores do ginásio do Estado na época. E um colega deles, me aproximei e começamos a fazer parte de um grupo e que realmente teve uma atuação significativa, né, na história cultural de Tupã, principalmente como desbravadores, como iniciadores de atividades culturais naquela época, dos anos de 55, 56, com um programa que não só mobilizava professores do ginásio e estudantes, mas a própria sociedade, em programas de... Vossa Excelência tem a palavra, que era um programa radiofônico de grande audiência e feito publicamente, porque era feito no auditório da Rádio Clube, as atividades teatrais de grupos, né, com a participação já do professor Altino e de grupos
que trabalhavam com teatro no Centro Allan Kardec. Além disso, também as atividades culturais nas artes, na literatura, do Centro Cultural Mário de Andrade, e também em atividades políticas, como a campanha do Petróleo é Nosso. Nós chegamos a mobilizar a sociedade para participar dessa campanha, trouxemos a Tupã, o próprio presidente naquela época, o primeiro presidente da Petrobras, deputados estaduais e federais para poder discorrer para a população o significado daquela luta para a libertação econômica do país e para o próprio futuro do país. Quer dizer, todas essas atividades, acredito que os responsáveis pelo golpe de 64 em Tupã não nos viam com bons olhos, a ponto de eu ter sido denunciado pelo fundador da cidade como algo assim perigoso, extremista, agitador, né? E numa denúncia que fez no IPM instalado aqui em Tupã. E talvez também, porque a denúncia foi de Tupã, na Praia Grande, num período de férias, com minha família e a família de um amigo que estavam na casa, sermos acordados pela polícia da Praia Grande cercando a casa com a denúncia que tinha ido de Tupã de que éramos elementos agitadores e perigosos e que estávamos ali para perturbar a marcha da família para a pátria, etc., no Porto de Santos, etc. De maneira que tudo isso eu presumo que a raiz tenha sido a nossa participação em todos esses movimentos muito mais culturais do que políticos. Tenho também o registro muito especial de uma foto de uma das atividades do Centro Cultural Mário de Andrade, de entrega de prêmios de um concurso literário, né, onde estão na foto, né, essa foto aí? Raríssimo, né? É uma foto rara, porque aí estão nessa foto, além do professor Paulo Natanael, né, que era o presidente do Centro Cultural, eu estava ali falando na entrega dos prêmios aos participantes de um concurso de contos, mas na mesa, é uma foto rara, estão o ex-prefeito, Zé Lemes, o prefeito da época, Iris Pinardi, e o fundador da cidade. Estão ali naquela mesa, porque eram patrocinadores, cada um deles, de prêmios concedidos aos participantes desse movimento. É uma foto histórica, cultural. né, senhor fala? Aqui de branco é o professor Paulo Natanael. Paulo Natanael, Aí o senhor está falando ali? Em nome do Centro Cultural, na entrega desses prêmios do concurso literário. E nós temos ali os três patrocinadores. Souza Leão, fundador da cidade. Zé Lemos Soares de Escuro, que era o ex-prefeito, e o Iris Pinardi, no canto à direita, que era o prefeito da época. Cada um deles patrocinava um prêmio para os 3 primeiros colocados nesse concurso literário. Uma foto histórica. Bom, o senhor relatou várias passagens, professor, da sua vida política, estudantil e até a parte administrativa. Mas quando, de fato, o senhor passou a militar na política partidária? Tem a ver também com o período, né, de redemocratização do país? Como é que foi o envolvimento na política partidária? Olha, se nós formos ver isso pelos ponteiros de um relógio, em aspecto cronológico, há uma distância em tempo dessas do que eu estou apresentando, de atividades culturais, a denúncia dessa IPM, do golpe 64, mas só mais de 20 anos depois, porque toda essa época eu participava de todas as atividades, de todas elas, mas não tinha nenhum vínculo partidário, né? Nem
participava de qualquer atividade político-partidária. Vinha fazer isso só a partir de nos anos 80, portanto, mais de 20 anos depois. Aí sim, com o movimento da redemocratização, que mobilizou principalmente professores, estudantes, intelectuais, gente ligada à cultura no Brasil inteiro para apoiar, para divulgar, para lutar pela redemocratização, isso já nos anos 80. Aí foi que eu me filiei ao antigo MDB, que depois passou a ser o PMDB, onde eu fui o primeiro presidente do PMDB em Tupã. Isto já nos anos 80. E em função desses cargos e dessa posição já político-partidária, é que entramos de cabeça, entramos para valer na campanha eleitoral de 82, com o nosso candidato, que era Jesus Guimarães, numa campanha histórica, e que foi eleito o prefeito de Tupã em 1982, e em função dessa sua vitória, e de eu estar participando da sua campanha e de ser o presidente do partido que o tinha elegido, fui convidado a voltar à Secretaria de Obras, e aí pela segunda vez assumi a função de secretário de obras no primeiro governo de Jesus Guimarães. O senhor voltou então a ocupar um cargo público, secretário de obras do município? Do município, nessa época. Bom. Agora, como é que foi esse período político em Tupã, né? O senhor participou de campanhas históricas, né, que o senhor está falando, mas também muito polêmicas, né? Foi um período conturbado. Fala um pouco sobre isso. Foi mais agitado do que conturbado. Nos entendíamos até pessoalmente bem com todos, até com os adversários, mas era uma luta renhida naquela época para mantermos o poder em função da liderança que o grupo tinha assumido com a vitória de Jesus Guimarães. Tanto que, para a sucessão, eu fui escolhido participar da chapa do candidato a prefeito, como vice da chapa de Walter Pimentel. Decisão partidária que não agradou a todos os componentes do nosso partido na época. E uma parte que não concordava criou uma dissidência e apoiou o candidato adversário, que terminou por nos vencer numa histórica eleição, né, em 88, em que perdemos no eleitorado de mais de 30 mil votos, perdemos por 14 votos. Né? Essa foi a eleição da vitória por 14 votos, né? Que ficou marcada na história de Tupã. E aí nós tivemos que voltar para a oposição, né, trabalhar para valer, não dar sossego aos adversários para voltarmos ao poder, o que ocorreu 4 anos depois com a eleição novamente de Jesus Guimarães para o segundo mandato como prefeito de Tupã, onde novamente eu voltava a ser o seu secretário de obra, e era pela terceira vez que eu assumia esta função na prefeitura de Tupã. Nós temos 2 fotos, eu vou pedir para o Dernival colocar primeiro a foto seguinte, para a gente comentar essa foto aí. No primeiro mandato de Jesus, um fato ficou marcante, logo de saída, após a posse, que era o desafio de restabelecer a comunicação da cidade com a Zona Leste, porque havia se transformado intransponível o trajeto pela via naquela época única que tinha aquela Rua Marília, com uma brutal erosão de mais de 100 metros de comprimento, que chamavam o buracão, né, da Formosa. Era conhecido por esse nome mesmo. Por esse nome, não é?
e que tivemos que arregaçar as mangas como início de governo, com poucos recursos, e colocar os operários da prefeitura à frente com o nosso empenho de restabelecer a ligação do centro da cidade com a Zona Leste e tapar aquele imenso buraco. A cidade ficava praticamente dividida ali, né, com aquele buracão. E aí, isto durou 6 meses, mas a obra foi concluída e entregue ao uso público depois desses 6 meses de obra gigante, porque eram mais de 100 metros de erosão, com em torno de 4 a 5 metros de profundidade, né? Talvez uns 20 ou mais metros de largura, e fechamos tudo isso com tubos metálicos de 3 metros de diâmetro, montados no local pelos próprios funcionários da prefeitura, e entregamos isso ao público numa festa. Aquela foto então põe de novo. Não, anterior. A anterior é a festa do público comemorando a entrega da obra, combate à erosão ali. Feita só com o pessoal nosso, com recursos praticamente nossos, da prefeitura, e no prazo previsto de 6 meses. O que hoje a gente já não vê muito essa questão de cumprir o prazo. Depois nós vamos falar sobre isso. Tem a outra foto, Dernival, agora sim, a foto seguinte, que o senhor falou também da essa é da campanha, é a foto de encerramento da campanha da candidatura de Walter Pimentel, que está lá o microfone, né? E da chapa eu era o candidato a vice-prefeito. É o comício de encerramento da campanha lá naquela região, na região da Rua Marília, da Vila Formosa. Né? Então foi a parte da campanha, da famosa eleição de diferença de 14 votos. 14 votos, tem mais de 30 mil eleitores. Dernival, voltar aqui, e nós vamos fazer um intervalo agora, professor. Depois, na sequência, nós vamos falar de um trabalho importante também, que o senhor foi uma das lideranças a fundar um novo partido em Tupã, e tem toda uma outra história, contar um pouquinho também da sua vida acadêmica, das viagens. O senhor tem histórias interessantíssimas sobre viagens, o senhor gosta muito de viajar, conhece Brasil e vários países do mundo. Então a gente vai fazer um intervalo, na volta nós vamos continuar com esse bate-papo aqui. Isso aqui continua sendo um desafio para a memória, né? Porque são coisas de 50, 60 anos atrás que é preciso ter o socorro das fotos para poder não perder os detalhes e poder contar o que realmente aconteceu. Mas são fatos interessantíssimos e o senhor está mostrando aí, certamente muita gente que está em casa viveu esse período, mas não sabe esses detalhes aí, às vezes alguns de bastidores, que o senhor está contando para a gente aí. Tá. Então nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos recebendo o professor, engenheiro Lucílio Jordão, que está dividindo com a gente um pouco da sua história e da história de Tupã. Daqui a pouco a gente volta.